O grande dilema da educação é saber quando estamos sendo repressivos demais ou estamos permitindo demais. Exagerar para qualquer um dos lados pode criar sujeitos irresponsáveis ou inibidos demais. Então, você que é responsável ou participa da educação de alguém, precisa assistir esse vídeo até o final, onde eu vou te propor um caminho possível diante desse cenário aparentemente impossível. A criança pula no sofá, e a cada pulo, parece que ela se diverte mais, brinca mais, mas também se coloca em risco. Ela pula cada vez mais próximo da borda, e ela fica mais feliz, pulando com mais energia. Um dos pais grita: "Para de pular nesse sofá, você vai cair." E nisso o outro responde: "Deixa ele pular, tá se divertindo." Então os pais discutem sobre a forma de criação do filho. Aliás, essa é uma das principais razões das brigas entre casais. Só que mais sobre isso em outro vídeo. Enfim, permitir ou reprimir? Quem tá certo nessa? Aquele que pensa em educação, seja de pais, filhos ou alunos, faz questionamentos muito válidos sobre seu próprio ofício. Da mesma forma que um médico pergunta qual é a melhor forma de tratar uma doença, o matemático se questiona qual é a melhor fórmula ou a forma para resolver uma equação, o educador se pergunta qual é a melhor educação. Todas essas perguntas são extremamente válidas, mas vamos dissecar essa última em duas outras questões para poder encontrar uma resposta. Assim, sendo da ordem comparativa, o que uma educação precisa ter para ser considerada boa ou melhor? E segundo, melhor em relação a quê? A qual educação? E aqui então abordaremos o assunto sob a perspectiva da psicanálise. Freud não teve uma formação em pedagogia, mas ele desenvolveu um método que por meio dele poderia proporcionar alívio de sofrimentos, conhecimento sobre a natureza humana e ainda uma forma de teorias do desenvolvimento. Para resumir um de seus conceitos, Freud sustentava que os seres humanos são um trânsito constante de pulsões, essas entendidas como uma zona limítrofe entre o psíquico e o somático, no caso, o corpo. E para a gente conseguir viver em civilização, o ser humano precisaria controlar essas pulsões, reprimindo elas. E esse seria o papel da educação. Se não fosse isso e vivêssemos sempre atendendo essas pulsões, a vida em civilização seria impossível. Mas aí o grande paradoxo. Freud dizia que a origem das neuroses estaria nessas pulsões reprimidas. Para viver em sociedade, então, as pulsões individuais deveriam ser contidas, e seria o papel da educação ensinar a criança a contê-las. O grande problema é que o sucesso dessa empreitada causaria a origem das neuroses e criaria um sujeito neurótico. E o sucesso de uma empreitada seria o desastre numa outra. Com uma educação bem-sucedida, a criança seria sujeita a neuroses, desejante de tudo aquilo que foi contido. Com a educação permissiva demais, o excesso de liberdade geraria o desvio social e a perversão. Ao se aproximar de um, se afastaria do outro. Assim, Freud afirmava que a educação teria que encontrar o seu caminho entre Sila da não interferência e Caríbides da frustração, fazendo analogia a dois monstros marinhos da Odisseia. Quando se afasta de um perigo, se aproxima do outro. A menos que o problema seja insolúvel, deve-se descobrir um ponto ótimo que possibilite à educação atingir o máximo com o mínimo de prejuízo. Dessa forma, a criança deve aprender a controlar as suas pulsões. Porém, o sucesso de uma boa educação seria a geração de neuroses. Freud acreditava no começo que por meio de suas descobertas no campo da psicanálise, poderia haver um encontro entre psicanálise e educação de uma forma a ser uma profilaxia contra as neuroses e achar esse ponto ótimo para uma melhor educação. No encontro de um caminho ideal, numa justa medida entre permitir e reprimir, numa tentativa de conciliar uma educação para uma sociedade civilizada e uma prevenção contra as neuroses. Com o passar dos anos de seus próprios estudos, Freud depois enquadrou a educação em um dos 3 ofícios impossíveis, junto com a psicanálise e o governo. Ora, Freud atuava em um desses ofícios impossíveis, na psicanálise. Então, o que ele queria dizer com impossível? Ele queria dizer que com o impossível, uma boa e melhor educação, um ideal educativo, da mesma forma como uma boa e ideal psicanálise, ou um bom e ideal governo, seriam impossíveis, de forma que não deveria se pensar de maneira universalizante para todas as pessoas e para todas as soluções, nessa justa medida ideal. Assim, tal como a psicanálise e o governo, não importa o que se faça, sempre os resultados vão ser insatisfatórios.
E essa é uma grande contribuição da psicanálise para o campo educativo. Ao questionar a tentativa de psicologizar e universalizar a educação, a receita do ideal educativo, que seria reprodutível para todos os educadores e educandos. Ao considerar que cada ser humano é único e singular, seria impossível pensar em uma receita aplicável a todos os seres humanos e que pudesse, de antemão, prever os resultados para cada pessoa em cada educação. Mas Freud era otimista e ele continuou até o final da sua obra numa tentativa de encontrar esse ponto ótimo entre educar e reprimir, mas não deu mais pistas de como chegar lá. Ele era até esperançoso em quem sabe algum dia um pedagogo ou psicanalista pudesse usar a obra da psicanálise para contribuir com o campo da educação. Mas aí esse problema do impossível, quem sabe fosse encontrado esse ponto ótimo, essa justa medida entre permitir e reprimir, ao tentar reproduzir essa receita, os resultados seriam também insatisfatórios. É só ver como um exemplo simples, filhos criados pelos mesmos pais, em tese da mesma forma, em que eles acabam sendo totalmente diferentes. Ou seja, em termos de vínculo, cada interação humana é única e singular. Cada mãe é uma mãe distinta para cada filho. Então, e agora? O que fazer? É preciso ter em mente que esse melhor educação tem que ser considerada sobre si mesma, em relação à própria educação. Eu explico. Se não há receitas a priori, uma educação prévia, com receitas e fórmulas prontas por parte do educador, a educação é algo que se constrói durante, naquele encontro, naquela experiência educativa em particular, diante daqueles seres únicos que se relacionam. Sempre haverá, por natureza, expectativas prévias e técnicas aprendidas, mas a experiência da educação é construída em conjunto, entre educador e educando, seja qual for o processo de formação, seja de filhos ou alunos. Eu costumo dizer, uma coisa é antecipar e prever como vai ser descer de uma montanha-russa, outra coisa é descer. Exatamente como a experiência da maternidade, embora existam preparativos e diversos conhecimentos hoje acerca da maternidade, o que mais vale é a experiência da relação que existe entre mãe e filho. E aqui afirmamos, no olhar atento da mãe, e na implicação que se está perante aquela relação. O autor Jorge La Roça afirma muito bem estar sujeito àquela experiência, com todos os riscos, dores e sabores que ela proporciona. É o mergulhar de cabeça, estar totalmente disponível, tomado pela experiência. Vê-se muito a implicação no artista, quando ele está submerso em sua obra, totalmente tomado pela sua produção, de sua música, de sua dança. E é assim que pensamos na educação, ou qualquer processo formativo. Se a produção da educação é o que se faz durante, na continuidade, que esta seja construída pela alma doada, disponível e sujeita, diante da relação que se cria entre educador e educando. É fato, todos temos bagagens, expectativas prévias, defesas e antecipações. Isso faz parte da nossa constituição e do processo que vamos levando a vida para podermos sobreviver. Mas se pensarmos em um melhor encontro, e percebo duplo sentido nessa frase, ao invés do casal que fica na mesa de jantar, cada um olhando no seu celular, é sim quando os dois estão ali, o casal está ali, presente, vivendo aquela experiência. Seja brigando ou falando palavras de amor, mas que eles estão presentes, longe da indiferença, implicados naquela relação. Isso funciona para qualquer tipo de relação, entre pais e filhos, educador e educando, ou qualquer relação humana. Se você está gostando do vídeo até aqui, considere se inscrever no canal para mais conteúdo sobre esse assunto. E também clique no sininho para você receber notificações quando um novo vídeo for postado. E considere também clicar no curtir. Isso indica para mim que eu estou no caminho certo e que esse vídeo te trouxe algum valor. Nós não podemos pensar que a vida é um conto de fadas. O Winnicott afirma que o papel da mãe é servir ao bebê como um ambiente facilitador, de forma suficientemente boa e, perceba, não perfeita, para que o bebê possa se constituir de uma dependência total em rumo a uma maturidade. Prover as necessidades não é o mesmo que sempre atender, e nisso inclui a possibilidade de frustração. Isso faz parte para que a criança possa entender que nem tudo sempre é do seu jeito, e que existe um mundo externo a si, mas também que a criança existe no mundo. Da mesma forma, podemos pensar que o papel do educador é servir de ambiente que permita o desenvolvimento daquele que no início depende do educador para descobrir aquela parcela do mundo que a ele é apresentada. E aos poucos passa a compreender que aquele mundo existe
e que o sujeito em formação pode existir e pertencer naquele mundo, encontrando seu lugar nele. O bebê absolutamente dependente, acolhido por um ambiente suficientemente bom, acredita que cria a própria realidade. Ele não entende que a mãe é um outro que o provê, mas sim que a mãe é parte dele, e ele mesmo cria a sua realidade. Assim, quando sente fome, o alimento aparece por sua própria criação. Quando sente frio, o calor surge. Essa sensação de onipotência criativa do bebê, absolutamente dependente, só ocorre quando ele é acolhido pelo ambiente que provê suas necessidades. Na medida que um bebê cresce e entende que as coisas não são assim, as frustrações vão ocorrendo de forma gradual, na medida de sua tolerância. Essa passagem precisa acontecer, e essa frustração por perder esse sentimento de onipotência passa no futuro a ser a forma do adulto buscar se inscrever naquele mundo, contribuindo com ele e deixar sua marca pessoal nesse mundo. Passa a ser a busca pela retomada da criatividade, no sentido de criação do próprio mundo, de tentar moldar a realidade à sua forma, e assim, de sentir que vive a própria vida. E nisso se busca o que se chama hoje comumente de busca pelo propósito, sentido da vida, viver feliz, ou como chamaria Winnicott, de viver criativo. E o que para ele, isso é sinônimo de saúde. Se o ambiente não for acolhedor e essa passagem não acontecer, Winnicott diria que houve uma interrupção nesse processo do amadurecimento, e o desenvolvimento do sujeito ficaria paralisado naquele ponto. E assim, para haver saúde e a pessoa se desenvolver, esse processo de amadurecimento precisaria ser retomado em algum momento da vida. Na falta disso, aí estão os adultos infantilizados, aqueles que se acham dono no mundo, ou, em um oposto, os que têm um vazio existencial, não conseguem encontrar criatividade ou um sentido na vida que vive. O sujeito precisaria retomar esse processo de amadurecimento. Isso dependeria de um ambiente acolhedor, onde eu incluo a possibilidade de haver alguém que o acolha e o inspire a retomar essa jornada. E essa pessoa que vai o acolher pode ser um familiar, pode ser um analista, ou quem sabe, um educador. E esse educador ambiente não exerce uma ação propriamente dita, algo em especial que ele faça, nem também uma função passiva de pura observação e contemplação, mas ele sim pode contribuir muito para o amadurecimento do sujeito ao se colocar presente e disponível perante aquele encontro, ou seja, sendo aquilo que chamamos de sujeito implicado. O educador implicado não demonstra sua implicação fazendo algo em si, mas da mesma forma que a mãe deve fornecer as condições suficientemente boas para o desenvolvimento do seu filho, e um analista escuta e um líder inspira, o educador atua sem fazer algo específico nesse sentido. O que ele faz está na entrega, na experiência da educação, a vontade de fazer algo mais, o que seria a implicação no ato educativo. Essa implicação ao ato educativo pode fazer com que aquele sujeito, ao ser escutado e valorizado, se sinta acolhido pelo mundo. Isso vale para qualquer forma de educação ou processo formativo, e também para qualquer encontro humano. E falando do professor, o que ele pode fazer é ter aquele seu gosto naquele objeto que ele trabalha, naquele assunto que ele ensina, naquela parcela do mundo que ele apresenta ao seu aluno. E da mesma forma que o bebê se identifica com o amor ao sentir o amor da mãe, e aqui inclui qualquer pessoa que faça as vezes da mãe, e não precisaria ser a mãe necessariamente biológica. E com esse olhar de amor que faz com que a criança aprenda o que é amor, é que o aluno pode, quem sabe, despertar seu desejo sobre aquele saber, ao ver o amor do professor no seu ofício. E é assim que eu penso uma melhor educação, uma melhor análise ou uma melhor liderança, ou governo. Quem quiser fazer o melhor do seu ofício deve se sujeitar àquela experiência, com todos os riscos inerentes a essa sujeição, tentando de alguma forma lutar contra o mal-estar, ir na contramão de um sistema que nada ajuda na formação de sujeitos felizes. Recapitulando, a psicanálise, existindo como diferentes formas de compreensão da natureza humana, contribui para a educação ao trazer a singularidade e a possibilidade de se questionar sobre os sujeitos que participam da educação. Freud pontuou a educação como um dos ofícios impossíveis, junto com a psicanálise e o governo, ao considerar que a única coisa que se pode ter certeza, de antemão, é que os resultados de uma educação sempre serão insatisfatórios. Então vamos responder agora às perguntas do início dessa exposição, só que de trás para frente. Educação melhor em relação a quê? Não se trata de ser melhor em relação a um ideal educativo, de uma forma universal, mas sim de uma atitude em ser melhor em relação a si mesma, em uma reflexão crítica sobre a própria ação, de fazer o melhor possível diante daquele sujeito em formação. E agora a primeira pergunta: o que uma educação tem que ter para ser considerada boa ou melhor? Ela precisa da presença das partes que se relacionam. Essa presença que tem muito menos de física e muito mais de subjetividade
iniciativa, precisa da coragem e do cuidado para se estar sujeito àquele encontro, com os desafios, os ônus e os bônus daquela experiência, com a atenção voltada para aquela relação e as partes submetidas àquela experiência da educação. Talvez melhor do que uma busca em tentar responder, o próprio questionamento daquele que exerce um papel de educador e se questiona, já traga em si mesmo a preocupação de fazer algo a mais, algo melhor. E para todas as formas de educação, não é para qualquer um, e não é um conto de fadas. É um desencontro humano com todas as oportunidades e problemas que isso traz, com todos os altos e baixos dessa montanha-russa da vida. Diante de algo cujos resultados sempre serão insatisfatórios, se alguém quiser ter uma luz, algum caminho, se existir um ponto ótimo entre permitir e repreender, da mesma forma como a criança que pula no sofá e se coloca em risco, mas assim ela brinca e explora o mundo e aprende sobre o seu corpo, se houver algum norte, alguma medida, esta será encontrada e construída em conjunto pelas partes que se relacionam e na relação que se cria, entendendo cada um que participa daquela relação como seres únicos e um educador que tenta, no seu desejo inconsciente, fazer um melhor, fazer um algo a mais e ser melhor perante aquele outro. E isso implica em cuidar de si e cuidar do outro e cuidar daquela relação, desejando ser suficientemente bom para aquela educação, não para uma educação ideal, isso é impossível, mas para aquela formação especial, para aquele sujeito em formação. E o educador, seja pais, professores, coordenadores, tios ou tias, que se coloque como um solo fértil para que uma melhor educação aconteça. Penso que só assim uma melhor educação pode ser possível. E assim me parece bem possível, suficientemente possível. Se você viu o valor nesse vídeo, considere apertar o curtir. Isso me mostra que eu estou no caminho certo e que você gostou desse conteúdo, para eu continuar te trazendo mais desse assunto. E para mais conteúdo sobre psicanálise e educação, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações de quando um vídeo novo vai ser publicado. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, quem sabe você goste também desse próximo.